Vamos orar. Senhor, te louvamos, Pai, por sua graça, te louvamos por sua presença, te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos, Senhor, numa quarta com irmãos e irmãs queridos de tantos lugares, Pai, coisas que há poucos anos atrás isso seria impossível, Pai. Nós te louvamos pela possibilidade de nos aprofundarmos em reflexões que não precisam ficar apenas no campo da teoria, mas que podem ter aplicabilidade, podem ter aplicabilidade prática, Senhor, nas nossas vidas e em nossos ministérios. Te louvamos, Senhor, pela existência desse encontro, pela disposição dos teus filhos e filhas de estarem aqui, Pai, separarem esse tempo, Pai, para refletirem e se aprofundarem no discipulado, numa vida que glorifique o teu nome, Senhor. Portanto, nessa hora pedimos, Deus, a tua direção, pedimos a ação do teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor, nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, ajudando-nos não apenas à reflexão, mas ajudando-nos também a transformar aquilo que nós temos refletido, Pai, em prática de vida e de ministério. Assim, Senhor, ser conosco durante essa noite, durante esse encontro, é o que eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, vamos começar com um vídeo. Vamos começar com um vídeo. Eu tenho vou compartilhar aqui com vocês um vídeo. Preciso que Carol me deixe aí, Carol. Carol não deve ser flamenguista, deve ser botafoguense igual o pai. Aí dá nessas coisas, entendeu? Carol não deixa, agora sim. Cadê? Isso. Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo com os irmãos, tá? Os irmãos prestem aí a atenção no vídeo. Existem muitas pessoas que aceitam a Jesus, dizem que o amam, mas com o passar do tempo, eles não se envolvem, eles não se tornam encarnacionais, eles não se tornam missionais. E o que acontece? Ele fica frio e acaba, com o tempo, deixando a igreja, deixando a religião. Então, é nesse contexto que o discipulado, ele é de fundamental importância ou até mandatório. Você é um discípulo ou você é um membro? Você tem que responder. Um discípulo, ele segue o seu mestre, um discípulo, ele quer ser exatamente como o seu mestre, ele aprendeu, mas sabe que o que ele aprendeu ainda é muito pouco, ele precisa saber muitas outras coisas para continuar e para se tornar um verdadeiro discípulo. Então, quando nós vamos para Mateus 28, Jesus disse que a igreja tinha uma responsabilidade fundamental, não de fazer membros, mas de fazer discípulos. Agora, como é que é feito um discípulo? Primeiro, ele precisa acompanhar o seu mestre. Nós temos ouvido uma frase muito conhecida agora, é gente cuidando de gente. E quando a gente fala de discípulo, existe alguém que está discipulando esse discípulo, alguém que está cuidando de gente, alguém que está interessado em salvar gente, alguém que está interessado em cuidar de gente. Então não basta apenas você ser batizado, mas você precisa ser discipulado. Portanto, se você ainda não foi discipulado, se você ainda não aprendeu a seguir o seu mestre da maneira como é necessário para você ter segurança, para você conseguir entender claramente como tornar-se um verdadeiro discípulo,
Jesus é o nosso exemplo. Ele preparou 12 pessoas, ele tinha pouco tempo, ele não tinha muito tempo. E como é que ele fez? Ele justamente esteve com eles, passou um tempo muito curto, mas depois que eles passaram com ele esse tempo curto, eles estiveram dispostos, inclusive, a dar a vida por Jesus. Essa é a grande verdade. Você está disposto a dar a vida por Jesus? Se você já entendeu, se você tem um compromisso com Jesus, o verdadeiro discípulo é como seu mestre. O seu mestre deu a vida e ele também está disposto a dar a vida pelo seu mestre. Espero que você seja um discípulo, não apenas um membro com as suas limitações, mas que você esteja comprometido com o seu mestre. E aí você não se tornará apenas um membro de igreja, você vai ser um discípulo de Jesus Cristo. Espero que você compreenda isso, tome a sua decisão de hoje se tornar um verdadeiro discípulo e depois discipular outras pessoas, como fez o nosso Supremo Mestre Jesus Cristo. Gente, a pergunta: vocês são discípulos ou são membros? Nós somos discípulos ou somos membros? Eu acho que essa pergunta ela merece consideração nossa, da nossa parte. Nós precisamos parar e com seriedade, sabe, responder de fato a essa pergunta. Nós temos nos comportado como discípulos ou como membros, né? Como tem sido a nossa vida, como têm sido as nossas ações, como têm sido as nossas escolhas, né? Como que a gente tem se portado, né? É fundamental que a gente, de fato, seja convocado a uma séria e honesta reflexão nessa noite. Séria e honesta reflexão nesta noite. Bom, rapaz, eu estou com um quadrinho aqui verde que eu não sei como que botou aqui esse quadrinho verde aqui. Luiz, você sabe tirar esse quadrinho verde aqui, Luiz? O Carol? Oi, pastor. Deve estar aparecendo para vocês, não está? Não. Não? Tá aparecendo um slide. Só o slide puro? Sim. Ah, então tá bom. Então vamos seguir. Então, beleza. Então, gente, hoje, então, a gente vai falar sobre, vai conversar, vai refletir sobre um assunto que geralmente a gente acha que sabe. Que todos nós achamos que sabemos muito bem e que dominamos muito bem. Vamos ser muito bem sinceros. Eu digo isso a começar de mim. Né? Lógico, a começar de mim. Né? O que é um discípulo? O livro, o Projeto Videira, essa é a segunda convicção a respeito do discipulado. Né? Primeiro é porque nós discipulamos. Mas a segunda convicção que a gente precisa trabalhar e precisa entender muito bem é o que é um discípulo. Às vezes, há confusão. Você pode fazer até o seguinte, gente. Você chega, né, os pastores, os líderes, os professores de escola dominical podem fazer essa experiência. Cheguem na classe ou na igreja e perguntem às ovelhas, aos alunos, o que eles entendem a respeito do discipulado. E aí vocês vão ver as respostas, quais serão. E vocês vão perceber que, embora o discipulado faça parte, de certa forma, né, do nosso cotidiano e até mesmo do nosso palavreado, do nosso vocabulário, mas nem sempre a gente sabe explicar muito bem o que é o discípulo, né, e sabe o que está envolvido com o discípulo. A gente não sabe muito bem. E aqui a gente, então, quer fazer algumas considerações conforme o que a gente tem visto, conforme a convicção, a segunda convicção
Pastor do Márcio, você livro que a gente tem conversado. me Sim. perdoa te cortar. Eu não sei se isso é só para mim, mas parece que o slide está parecendo cortado. Não sei se é só para mim, entendeu? Ó, Aí eu queria ver se... É isso aí, ó. Tá vendo? Não está dando para ver a tela toda. Então pois é, talvez então seja interessante. deve ser isso que eu falei tá aparecendo aqui um risco azul. Por exemplo, a tela agora, deixa eu voltar aqui. A Tira a tela visualização, depois põe de novo para ver. Tira de novo a visualização. Isso, aí tenta colocar novamente agora para ver. acho que não vai resolver não, hein? Mas vamos embora. Senão eu posso te passar para você aqui. Eu posso colocar e passar aí. Agora abre o slide para ver. Ó, eu já vi que não vai dar certo, porque eu estou vendo aqui. Bom, vamos ver. Tem uma tela verde, gente. E agora? Tá aparecendo tudo. Tá aparecendo tudo? Para mim tá aparecendo tudo, tá? Melhorou, gente? Para mim tá legal. Passa o segundo slide para ver. Aí, tá ótimo. Para mim tá aparecendo. Beleza, então vamos lá. Né? Então, trabalhando a segunda convicção do livro, é a respeito do que é discipulado. Discípulo, discipulado, discipular, discipulador, são palavras que são muito bem conhecidas por nós, né? Fazem parte do nosso vocabulário, do nosso cotidiano, mas que poucas vezes a gente entende, percebe, considera muito bem o seu sentido verdadeiro, profundo, original. Né? Embora muitos de nós utilizemos esses termos em nosso vocabulário, por vezes suas definições são restritas ou muito vagas. E a gente, como eu estava falando, percebe isso quando a gente passa a conversar dentro da igreja ou numa sala de aula a respeito do tema. Isso porque, à medida que usamos esses termos de maneira diferente e com referência a diferentes coisas no mundo, eles podem mudar um pouco do sentido original. Assim ocorre também com a linguagem. O problema é a deturpação do que a Bíblia diz sobre o termo discípulo, ou seja, a mudança do sentido bíblico de discípulo. Né? Geralmente, a gente, quando tem um trabalho de discipulado, né, uma ação de discipulado na igreja, a gente vincula o termo discipulado com alguma lição. Né? Temos lições a respeito de discipulado. Né? Temos revista de escola dominical a respeito do discipulado. Mas a gente precisa entender o sentido bíblico do termo discipulado e não deturpar em hipótese alguma. Então, vamos lá. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são chamados cristãos apenas 3 vezes. Tanto a palavra discípulo como cristão implica num relacionamento com Jesus. Né? Embora a palavra discípulo estabeleça presente para nós um relacionamento mais estreito, um relacionamento mais forte, um relacionamento até mesmo diferente. Então, aí está aí, matetes, né? Significa aprendiz, pupilo, aluno, discípulo. A ideia da palavra discípulo, né, é a ideia de um aluno com o seu professor, é a ideia de um aprendiz com o seu mestre, né? É a ideia daquele que está sob a disciplina de alguém, sob a influência de alguém, sob a mentoria de alguém. Basicamente, essa é a questão do discípulo. Em grego, né, a palavra refere-se a alguém que aprende através da instrução de outra pessoa. Um discípulo é alguém, portanto, que se associa constantemente com uma pessoa que tem uma certa fama pedagógica ou um certo conhecimento filosófico. É, portanto, um discípulo, um aprendiz.
é alguém que está sobre a influência de alguém, sobre o ensinamento de alguém, né? O discípulo, lógico, não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre, conforme Lucas 6,40. Ou seja, discipulado envolve instrução, gente. Envolve conhecimento. Você está aprendendo, né? Você está aberto à aprendizagem. Você está aberto a aprender de alguém. A grande questão é aprender o quê? Né? Essa talvez seja a nossa grande questão. Bom, a gente já sabe na nossa caminhada, para que nós entendamos o que é um discípulo, de que instrução está envolvido nisso. O envolvimento de professor-aluno está nisso. O envolvimento de discípulo e aprendiz está nisso. Há instrução aí envolvida. Um discípulo aprende os caminhos, as práticas e a sabedoria do seu professor. E aqui talvez esteja a grande questão nossa. O discípulo, gente, não é a lição ou uma revista de escola dominical que nos transforma em discípulos, que nos faz discipuladores e muito menos discípulos. Né? Quantas e quantas vezes nós, as nossas igrejas, estudaram revistas sobre o tema, nós lemos livros sobre o tema e abordamos em nossas igrejas o tema, mas, no entanto, pessoas que foram abordadas por todas essas iniciativas nossas não sabem a respeito do tema, não sabem explicar o que de fato é o discípulo, o que faz o discípulo, por que ser discípulo, vida do discipulado. E a gente, assim, vai levando o nosso entendimento, né, a respeito do que é o discípulo. E a gente acha que o discípulo é alguém que está aprendendo teorias, está aprendendo teologia, está aprendendo doutrina. Né? Olha, eu estou discipulando fulano, o que você está falando com fulano? Eu estou ensinando os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do Evangelho. Você pode estar ensinando os 28 artigos e não estar discipulando. Você pode estar sendo ensinado, né, os 28 artigos ou qualquer algum outro corpo doutrinário, e não ser discípulo. Percebam, gente, que o discípulo envolve instrução, mas a instrução não necessariamente apenas de dados teóricos, mas de dados práticos. É o cotidiano. Um discípulo aprende os caminhos, as práticas e a sabedoria do seu professor. A gente pode dizer que um discípulo, ele aprende Jesus. Eita, voltei tudo agora. A gente pode dizer que o discípulo é aquele que aprende Jesus. Então, vamos lá. Vamos continuar. Discípulo refere-se a um processo, e preste atenção na palavra, processo, um processo dinâmico de aprendizado recíproco entre um mestre e aprendiz, entre discipulador e discípulo, que tem como objetivo principal a formação de novos discípulos. Um discípulo está envolvido num processo contínuo, permanente, de aprendizagem e de ensinamento. A aprendizagem é recíproca. Irmãos, aqui nós estamos aprendendo um com o outro. E não há possibilidade de um envolvimento com o ser humano sem que ambos aprendam um com o outro. Né? Nós aprendemos um com o outro. O discípulo, então, é alguém que está envolvido num processo dinâmico de aprender, sabe, a sabedoria do seu mestre, aprender as ações do mestre, aprender a forma de viver do mestre e ensinar também a outro
a sabedoria que você adquiriu, a forma de viver que você adquiriu. Esse é o processo dinâmico no qual nós somos chamados a estarmos inseridos. É o processo da vida, do dia a dia, do cotidiano, né? Da gente encarnar a nossa fé. E aqui está a questão. O vídeo usa essa expressão, né? Do encarnar, né? Um discipulado encarnacional, se não me falha a memória, que ele fala, né? Um discipulado onde nós encarnemos, precisa ser encarnada na carne do mundo, né? É na carne do dia a dia, é na carne do cotidiano, são nas nossas experiências diárias que o discipulado precisa se encarnar, precisa tomar forma, precisa tomar corpo. Como ele toma corpo? A partir do conhecimento que adquirimos? Não, mas a partir da aplicabilidade, da aplicação prática de tudo quanto nós temos aprendido até hoje, da parte de Deus. Isso é discípulo. O discípulo é mais que um aluno, é mais que um estudante, é um adepto ou um aprendiz, alguém que está sob a orientação de um mestre. Sabe? Alguém que está sob a orientação de um mestre. E, gente, nós temos um exemplo formidável, formidável. Né? Basta a gente olhar para Jesus e como Jesus discipulava os 12 que andavam com ele. Né? A forma com que Jesus lidava com os seus discípulos, né? Como aqueles discípulos estavam sob a orientação e se colocavam, de fato, sob a orientação daqueles homens. Né? Ou melhor, os discípulos se colocavam sob a orientação do Senhor. O discípulo aprende e aceita os ensinos do mestre na convivência com ele e procura viver e fazer tudo que o mestre ensinou e gerar outros discípulos. E aqui eu quero que vocês percebam mais uma vez algo também interessante, irmãos. O discípulo não acontece, não é formado por lição, mas a instrução não se estabelece necessariamente através de uma instrução teórica, né, de uma lição, mas se estabelece através da convivência. É a influência que você exerce sobre a vida do outro. É a influência, e é por isso que discipulado requer energia, requer tempo, requer gasto de ATP, como eu costumo brincar, porque é difícil, é trabalhoso, né? Mas você lida com gente, você cuida de gente, a sua preocupação como discípulo e discipulador, no caso, não é o apresentar da melhor forma possível uma lição escrita, mas é você ser da melhor forma possível a lição escrita pelo Senhor. E essa também é a nossa tarefa como discípulo, sermos a lição e estarmos com um orientador. Nós somos cartas vivas, gente. Nós somos cartas vivas escritas pelo Senhor. Nós precisamos de um discipulado, nós precisamos ser discípulos, e discípulos se colocam sobre a instrução através um discipulador. Você é discipulado? Você é discipulado? Eu vou parar aqui. Vamos fazer uma pergunta para a gente discutir rapidamente. E eu queria que vocês discutissem isso em grupos. Carol, 5 minutos. Rápido, é rápido. Eu quero que vocês sejam objetivos. Eu queria que vocês respondessem o seguinte. Primeiro, você é discipulado por alguém? Segundo, qual a tua dificuldade em ser discipulado? Se você não é discipulado, qual a sua dificuldade? Tá bom? Então, eu quero que você responda isso. Coloca a gente, por favor, Carol. Divida aí em grupos, por favor. Dividindo, pastor. E aí?
Lógico, você não precisa me responder. Na verdade, eu só queria fomentar esse incômodo em você. Porque, às vezes, a gente acha que a gente sabe muito, e, às vezes, de fato, nós temos um bom conhecimento bíblico, doutrinário, teológico, né? E a gente acha que a gente não precisa ser discipulado. Mas veja que o discípulo é aquele que está sobre a instrução, está num processo. Ele está sobre instrução e instrui. Ele aprende a partir da vida do seu mestre, ele aprende a viver como o seu mestre e ele ensina outros a viver como ele. É um processo. E, às vezes, a gente acha que nós somos e vivemos como. Por exemplo, você já deu uma resposta atravessada a alguém? Eu creio que sim. Né? Às vezes, alguém até brinca com você. Eu, por exemplo, confesso a vocês que passo muito por isso, porque eu gosto muito de brincar. Né? Eu gosto muito de brincar. Eu sou né, tranquilo, brinco com as pessoas, e algumas pessoas chegam e dão uma certa resposta atravessada. E a gente engole, logicamente, e tem que engolir. Agora, eu confesso a vocês que eu não vejo, não consigo perceber isso na Bíblia, Jesus dando uma resposta atravessada a alguém. Quando alguém age com certa brincadeira inocente para com ele. Né? Quando eu vejo a instrução que Paulo traz, né, sobre os seus discípulos, eu não vejo algumas atitudes que eu tomo. Né? E que, então, a gente mostra para a gente que essa instrução precisa ser contínua. A gente precisa ser instruído, mas a gente precisa instruir também. Só que o que a gente precisa ser instruído não é teoria, gente. A gente está cheio de teoria. A gente está cheio de conhecimento bíblico, doutrinário, teológico. A gente tem livro para lá e para cá. E quem tem um pouco também de tempo na igreja congregacional, tem aí uma estante só de revista de escola dominical. É ou não é verdade? O que você quiser pegar como referência, se quiser fazer um estudo bíblico, só a partir das revistas de escola dominical, que, graças a Deus, elas têm um bom conteúdo, você pode pegar e você vai ter. Mas não é isso que nos constitui discípulo. Não é a instrução, mas é a vida e a forma com que a gente vive. Então, vamos lá. Percebam que nós precisamos ser discipulados. E aí o autor tem uma frase interessante. Ele diz, olha, ser cristão significa ser discípulo. Não há cristão discípulo. Não há cristãos que não sejam discípulos. Ser discípulo de Jesus significa segui-lo. Não há discípulos de Jesus que não o sigam. E é exatamente isso. O discípulo é um seguidor de Jesus. Vocês lembram daquele livro antigo, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem lembra aí? Bota aí a mãozinha assim, faz um joinha aí. Quem lembra? Quem lembra? Quem leu? Quem já leu esse livro? Bom livro, né? Bom livro, bom livro. Há toda uma geração aqui que leu, né, esse livro. E a gente precisa, acho que, resgatar um pouco desse livro aí nas gerações atuais, nos jovens, né, nos mais novos. E ali, isso é muito claro, né, que o discípulo é um seguidor, né? É um aprendiz da vida, é um aprendiz da forma com que nós respondemos às demandas da vida. É um aprendiz de um discipulador que nos ensina com a vida como nós devemos responder às demandas, às adversidades, às situações, os problemas, como nós devemos enfrentar as situações da vida. Isso é discípulo. O discípulo envolve o seguimento de Cristo. Por isso, às vezes, nós achamos que o cristianismo
ele chega no seu ápice quando nós aceitamos a Cristo como suficiente Salvador das nossas vidas. Mas quando o Senhor diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, esse caminho precisa ser trilhado. E esse caminho é trilhado pelo seguimento de Cristo. E o seguimento de Cristo tem a ver, gente, com a vida que Cristo nos ensina. E mais, tudo bem, nós temos os ensinamentos de Cristo, mas a gente precisa de um discipulador que nos ensine, nos estimule a assumirmos os ensinamentos de Cristo, a partir da própria vida dele. Eu vou confessar a vocês que eu faço parte de um grupo de amigos que a gente chama os Perebas. E Luiz Felipe faz parte dos Perebas. Os Perebas surgiram quando, assim, acho que são 5 ou 6 pastores, né? 5 ou 6 pastores, né? São 6. 6 pastores, 6 Perebas. E o nome é esse mesmo, Pereba, né? Porque estava numa época que estava todo mundo mal, sabe? Mal, um estava entristecido, o outro estava deprimido, o outro estava chateado, o outro estava angustiado, o outro estava assim, passando por dificuldades. Gestão passada, eu enfrentando crises na gestão, não cabe aqui dizer, graças a Deus, mas entrando quase em depressão, e aí esses 6 amigos vieram aqui em casa e me tiraram de casa. Eu estava entrando em depressão. Esses amigos vieram aqui e me tiraram de casa. E me levaram para um restaurante para a gente papear. E ali nasceu os Perebas. A gente tem um grupo até hoje, e se encontra até hoje de vez em quando. E, gente, ali, um discipula o outro. Um discipula o outro. Sabe, não tem lição bíblica. Sabe, não tem doutrina, mas tem a vida. Entende? Tem a preocupação com o outro. De vez em quando a gente vai lá no grupo e faz um desabafo e o outro logo entra e conversa e ora e está junto e marca um encontro e a gente se procura e a gente se cuida. A gente se cuida. Isso é discipulado. E é isso que a gente tem experimentado, sabe? No caso aqui com os Pereba. O nome não ficou muito bom não, né, gente? Mas era a realidade do momento. Hein, Márcio? Márcio, é bom que se diga que houve uma assembleia, né, dos Perebas e o pessoal decidiu colocar unção de poder, né? Para poder a Pereba ir embora. Mudou o nome. Agora o grupo Unção de Poder. Mas ali é o nosso discipulado. Um discipula o outro, sabe? Vamos lá. O significado de seguir Jesus nos evangelhos é muito profundo, gente. Esse significado está relacionado com quem Jesus era e como e para onde seus seguidores o estavam seguindo. Isso precisa estar relacionado no discipulado. Ou seja, o próprio Jesus diz que segui-lo é um compromisso exclusivo. E é um compromisso exclusivo de vida ou morte. E, por favor, eu preciso fazer aqui uma observação. O nosso compromisso, o discípulo tem um compromisso de vida ou morte em seguir a Jesus. E, gente, a gente está vivendo um tempo de uma polarização política tão grande na nossa nação, infelizmente, e essa polarização tem adentrado as instituições, tem alcançado alguns lares e tem alcançado algumas igrejas. E nós vemos e permitimos, às vezes, tomarmos posições em prol da esquerda ou da direita política da nação, ao invés de nos lembrarmos que, diante do reino de Deus, toda e qualquer ideologia se ajoelha, porque o nosso compromisso não é com ideologia, seja ela de esquerda, nosso compromisso de vida ou morte
é seguir a Cristo. Sabe? É ter um compromisso de vida com o Senhor Jesus. Esse é o nosso compromisso. Acompanhá-lo significa deixar tudo para trás, incluindo a nossa própria vida, os nossos quereres, as nossas inferências, né, as nossas posições, sabe, partidárias, né, as nossas verdades cristalizadas. É deixar tudo para trás. Olha aí o texto, gente, de Lucas 14. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que você tem que precisa ser renunciado? Irmãos, a gente está vivendo um tempo, me permita aqui e entenda bem o que eu vou dizer. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário. E, por favor, eu não estou aqui me esquecendo das lamentáveis mortes. Por favor. Estou, inclusive, com um amigo muito querido que foi entubado hoje, pai de uma ovelha, e peço que vocês orem por ele, né? Depois. Ele foi entubado, ele já é um senhor de 73 anos, foi entubado e está numa situação muito difícil. Então, assim, a gente lamenta, logicamente, profundamente, cada uma das mortes, né, em nosso país. Todos nós perdemos alguém próximo ou algum amigo, infelizmente. Mas esse tempo é um tempo extraordinário em alguns sentidos. Primeiro, porque a gente está vendo Deus não falar, mas gritar. Gritar algumas coisas para nós. Gritar, primeiro, que nós não temos o controle da nossa existência. Gritar para nós que nós não controlamos as nossas vidas. E gritar para nós, mostrando-nos e revelando-nos os ídolos do nosso coração. Sabe, essa pandemia revelou os ídolos do nosso coração, do meu e do teu coração, meu irmão. E por mais que você seja pastor como eu, por mais que você seja crente, essa pandemia mostrou que você tem também alguns ídolos no seu coração e que precisam ser destronados, porque a gente precisa renunciar a tudo, inclusive, principalmente, aos ídolos que carregamos e, às vezes, escondidos, né, nas nossas vidas, para que sejamos discípulos. Há aqueles que essa pandemia revelou que tinha o ídolo do trabalho, do emprego. E o emprego, né, a sua certeza, né, a sua convicção de cuidado do futuro. Há aqueles que colocavam na sua empresa a certeza de cuidado da sua aposentadoria. Há aqueles que colocavam no relacionamento conjugal, aqueles que colocavam na família, aqueles que colocavam, sabe, a sua esperança em tantas coisas, aqueles que colocavam a esperança no controle que achavam que tinham a respeito das situações da vida. Talvez você tenha sido um desses. E há aqueles, irmãos, que se achavam e agiam, às vezes, nem se achavam, mas que a pandemia revelou que havia uma autonomia exagerada na vida. E é interessante, porque nós somos discípulos, todos nós somos discípulos, mas às vezes agimos de forma autônoma demais, com muita autonomia. Tomamos as decisões e depois oramos, ou então apresentamos ao Senhor as nossas decisões, e não as decisões do Senhor. Tomamos as nossas decisões, né? E depois pedimos que Deus abençoe. E muitas vezes as nossas decisões não têm absolutamente nada a ver com aquilo que era a vontade ou direção de Deus para a gente. E a gente fica, então, com as consequências das decisões equivocadas que tomamos e numa luta pedindo que Deus intervenha e, no entanto, não é vontade de Deus. Aquela decisão não foi vontade de Deus. Então, meu irmão,
A gente precisa reaprender a renunciar. Eu acho que esse tempo tem nos ensinado, ou tem chamado a igreja de volta a algumas coisas. Tem chamado a igreja de volta a entender que Deus é soberano, tem chamado a igreja de volta aos joelhos, através da oração, tem chamado a igreja de volta ao discipulado, ao cuidar de vidas, a cuidar um do outro, sabe, a aprender um com o outro, a firmar um compromisso exclusivo com o Senhor. Vamos lá. Ou seja, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, segue os passos de Jesus. Segue os passos, segue a vida de Cristo. É a gente realmente voltar lá naquela escola dominical, quando a gente era lembrado que diante de determinadas situações ou respostas, a gente precisava parar e pensar, olha, nessa situação, o que Jesus faria? O que Jesus fez? Jesus passou por algo semelhante que eu. O que ele fez? Como que ele agiu? É ser um seguidor. Agir conforme os ensinamentos. Irmãos, vamos ser sinceros. Como nós agimos, às vezes, completamente fora dos ensinamentos de Cristo, gente? Basta para isso a gente se recordar como, às vezes, a gente age quando quem dirige sabe o que eu estou falando. Né? E às vezes você está nervoso, e recebe aquela fechada no trânsito, sabe? E aí fica aí a minha admiração ao pastor Marquinhos. Marquinhos, gente, tirar esse homem, tirar a paciência desse homem é algo quase que impossível. Eu só vi Marquinhos perder a paciência uma vez, por motivo justo, claro. Mas, olha, tirar esse homem, a paciência desse homem, e para conviver comigo tem que ter muita paciência. Estou brincando, mas para conviver na junta tem que ter muita paciência. Marquinho, olha, é um santo homem de Deus. É agir conforme os ensinamentos do mestre, gente. É viver como Jesus. É você interiorizar Jesus. Mas você ter a capacidade de, através daquilo que você interioriza a respeito de Jesus, ensinar também, porque é esse processo de aprendizagem e de ensino na vida e através da vida. Um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, relaciona-se pessoalmente com Jesus como seu Salvador e Senhor. Como seu Salvador e Senhor. Relaciona-se pessoalmente. Agora, deixa eu trazer aqui para os pastores, irmãos, colegas queridos, me permitam fazer uma reflexão aqui específica para os pastores. Nós, pastores, geralmente, corremos o sério risco de perdermos esse relacionamento pessoal com o Senhor. Porque geralmente pegamos a Bíblia para prepararmos o sermão de domingo. E falta-nos a nossa devocional, a nossa leitura devocional, a nossa oração, ou ler a Bíblia, para que a Bíblia fale conosco, é aquela leitura pessoal das Escrituras. Não é verdade, gente? Muitas das vezes a vida corrida e pesada que a gente tem nos transforma numa espécie de antena parabólica gospel, né? Onde a gente reproduz, mas não traz desse relacionamento pessoal. E isso é muito sério para a gente. E é verdade, gente. Né? Esse relacionamento pessoal com o Salvador, mas também com o Senhor. Com o Salvador, mas com o Senhor. E se Ele é Senhor, eu não tenho que tomar decisões e depois apresentar a Ele. Eu tenho que tomar decisões conforme a orientação dEle. Então, eu oro antes para pedir orientações e tomo decisões depois. Sabe, eu sinto no coração quando eu percebo que Deus está falando com a gente, comigo.
E, às vezes, eu tenho esse costume, graças a Deus. E, às vezes, algumas pessoas na igreja acham que eu sou moroso demais em algumas ações. Mas não é questão de morosidade, é questão que eu preciso, sabe, sentir Deus falando. Eu preciso identificar que aquela é uma orientação da parte de Deus. Que não é algo meu, que não é uma direção minha, humana. Ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, é ser discípulo de Cristo, né? Ser discípulo de Cristo tem início naquilo que Cristo fez por nós. Tem início com a salvação em Cristo Jesus. E, meu irmão, você lembra por que você existe? Você existe para glorificar ao Senhor. Você existe para a glória dele. Você existe para adorá-lo. Nós somos para o louvor da sua glória. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Então, meu amado, você já existe porque Deus quis que você existisse, porque há um propósito com a sua existência. Há um propósito, e esse propósito é para que você adore a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas decisões. Mas esse discipulado envolve aquilo que Jesus fez por nós, e ainda que Deus tivesse e tem um propósito em nos fazer vivos, mas nós sabemos que somos pecadores, somos rebeldes, né? Nós somos rebeldes, e essa velha natureza não nos deixa. Por mais que você tenha uma vida de oração, mas a velha natureza está aí entranhada na gente. Né? E às vezes a velha natureza fala, e às vezes ela até grita. E esse discipulado, então, surge a partir do que Jesus fez por nós. E você sabe muito bem o que Jesus fez por nós. E eu quero que você se lembre da onde que o Senhor Jesus te tirou. Eu não sei quanto a você, mas o Senhor me tirou, sabe, de um tremendal de lama. Né? O Senhor, eu ia começar a psicografar. Né? Eu fazia parte de um centro de mesa espírita, kardecista. Com 17 anos, eu já tinha lido mais de 50 livros espíritas kardecistas. Né? E quando... É interessante, porque na semana antes, eu não lembro muito bem, não me recordo muito bem a data, mas eu lembro que eu sonhei, eu era espírita kardecista, estava lendo livros e fazia parte de... Sonhei durante uma semana, todos os dias daquela semana, nunca mais isso aconteceu comigo, que eu estava todo de branco, com cabelo branco, o cabelo está quase ficando igual, mas estava todo de branco, com cabelo branco, num ambiente todo branco, naquilo que hoje eu sei que é um púlpito, com um livro marrom na mão, falando para pessoas. Então, eu estava me preparando, porque eu queria criar a primeira igreja cristã espírita. Esse era meu objetivo, criar a primeira igreja cristã espírita. E aí, nisso, o Senhor vem e me resgata. O Senhor vem e me salva. E me tira, apesar de mim. Né? Por sua graça, Ele me chama e transforma completamente a minha vida. E hoje eu entendo, né, esse sonho recorrente que eu tive durante um determinado momento da minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Ser discípulo origina-se com a dádiva gratuita da graça, misericórdia, reconciliação e vida eterna pela fé e arrependimento. Envolve tudo isso que a gente está falando. A resposta fundamental ao amor radical de Deus por nós é que nós o amemos de forma radical, total, plena, completa. Aprender Jesus, submeter-se ao seu ensinamento, andar em seus caminhos, significa deixar para trás todas as suas lealdades e compromissos atuais. E eu acho essa fala fabulosa, porque tudo isso que a gente tem falado até então
tem nos remetido exatamente a isso. Irmãos, todos nós aqui queremos ser discípulos de Cristo e procuramos, eu sei disso, a partir de mim, nós procuramos ser discípulos de Cristo, mas vamos ser sinceros, às vezes criamos, às vezes até mesmo inconscientemente, lealdades com tantas coisas que não deveríamos. E às vezes as lealdades vêm com a nossa própria vontade. Somos leais aos nossos quereres, somos leais às ideologias e, infelizmente, estamos vivendo uma geração, né, tão leais às ideologias e tão desleais aos ensinamentos bíblicos, né, tão desleais às escrituras sagradas, né? Uma geração que briga ferrenhamente para defender a ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, mas que se esconde, né, para que não propague o evangelho do reino. Para nós nos submetermos ao Senhor, a gente precisa deixar todas as nossas atuais. E eu queria fazer uma outra pergunta a vocês nessa hora. Que lealdade você precisa deixar nesse dia de lado da tua vida? Porque, irmão, se essa reflexão não nos levar a uma atitude prática de crescimento, sabe? Então a gente está, de certa forma, perdendo nosso tempo, porque você sabe muita coisa a respeito de discipulado. Então a pergunta é, e eu quero que você faça de fato essa reflexão. Há algum tipo de lealdade que você precisa deixar de, sabe, por terra, lançar por terra nessa noite? De repente, a lealdade com a autonomia na qual você vinha vivendo e tomando decisões até então. Talvez a tua lealdade precisa ser deixada de lado, a lealdade que você tinha com aquela ideia de que você tinha o controle de todas as coisas nas tuas mãos e que você tinha que ter o controle de todas as coisas. Nós não temos que ter o controle, nem temos que procurar termos o controle, muito pelo contrário, a gente tem que aprender a deixar o controle de lado, a deixar o controle, na verdade, na mão do Senhor. E eu sei o quanto isso é difícil. Bom, vamos adiante. Os aprendizes aprendem a cultura de Cristo, a cultura de Jesus. Ou seja, irmãos, os discípulos estavam aprendendo um modo novo de vida, baseado na compreensão de certas verdades sobre a realidade. E a gente precisa voltar a essa prática na nossa vida. E um ajudando o outro, sabe? Um sendo discípulo do outro. A gente precisa ter um discipulador que nos ajude a isso. E a gente precisa ser um discipulador que faça isso com o outro. Esse é o processo do discípulo. Eles não estavam aprendendo intelectualmente uma matéria. Eles estavam aprendendo uma pessoa, seu conhecimento, sua sabedoria e todo o seu modo de vida a fim de imitá-lo. E a questão aqui, o discípulo aprende uma pessoa. E eu acho que a Igreja de Cristo precisa voltar a aprender a pessoa de Jesus. Sabe? Por isso que, de vez em quando, permitam-me aqui, os teólogos, né, eu peço licença aqui aos teólogos, aos estudiosos, mas quando geralmente alguém fala de Calvino, de Armínio, seja lá de quem for, eu geralmente digo que sou jesuano, porque na minha humilde concepção, a Bíblia ser lida a partir de uma única chave hermenêutica. E, para mim, a chave hermenêutica de leitura da Bíblia é Jesus Cristo. Unicamente e exclusivamente. Sabe? Então, quando alguém começa a vir com um papo de arminianismo, de
de calvinismo, de não sei o que lá. Confesso a você, sou reformado, sou reformado, me considero reformado, mas minha chave de leitura bíblica, gente, é Jesus Cristo. Se eu não pegar o Antigo Testamento e não ler lá pelo princípio de Cristo, pela lente de Cristo, eu não estou entendendo a Bíblia. Se eu não submeter a minha compreensão da Bíblia a Cristo, eu não estou entendendo a Bíblia. A gente é chamada a aprender a pessoa, sabe? E o discípulo nos ensina isso, nos ensinando também a viver a partir do que ele vive, aprendendo a pessoa de Cristo. Por exemplo, bom, não vou falar no que eu vou constranger a pessoa, vamos adiante. O discípulo é alguém comprometido em aprender Jesus Cristo. Jesus queria que seus aprendizes andassem com ele e aprendessem a ser como ele. É um aprendizado transformador. É um compromisso diário de viver as implicações da grande salvação conquistadas por Jesus para nós na cruz. A partir do batismo, né, do jugo, há dois elementos que se encaixam muito bem para descrever a questão do discipulado. Um é o batismo e o outro é o jugo. Batismo, porque é um símbolo apropriado para iniciação desse aprendizado, pois era um símbolo de arrependimento, né? Apagar o velho e começar o novo, morrer e ressurgir. Né? O batismo de um novo aprendiz era um modo vívido de declarar que ele havia se afastado decisivamente, decididamente, definitivamente de sua antiga compreensão e modo de vida. E agora embarcava numa nova vida que aprenderia com o seu professor. Esse é o nosso conhecimento a respeito do batismo. E batismo, então, nesse sentido, se encaixa perfeitamente para que a gente entenda o que é discípulo. O discípulo precisa ser batizado. Nesse sentido, de arrependimento, de morrer para uma velha vida, para que a gente aprenda a vida nova de Jesus. Irmãos, nós temos falhado nisso, vamos ser sinceros e honestos. Nós temos falhado nisso. Eu tenho falhado nisso. Nós temos falhado nisso. Duas leituras bíblicas que eu queria fazer com vocês. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Um outro símbolo que encarna muito bem a questão do discípulo é o jugo. Tomar o jugo é a metáfora para o serviço, é a metáfora para a submissão, é a metáfora para a obediência, para aceitar a autoridade. Sabe, como bois que estão unidos sob o mesmo jugo para arar a serviço do seu dono, ou como escravos que carregam o fardo do seu mestre ou do seu senhorio. Jugo aqui é o símbolo do aprendizado submisso, é o símbolo do aprendizado humilde, né? Significa a humildade para aprender e seguir todo o caminho apontado pelo mestre ou pelo professor, que nesse caso é a autoridade sobre a nossa vida, sobre a vida do discípulo. E duas razões aqui para aceitarmos o jugo de Jesus. Primeiro, o fato de Jesus ser quem ele é, Deus Filho. E segundo, o fato dele trazer libertação e paz sobre nós. Nele fomos salvos, alcançados pela graça. Então, meu amado, meu querido irmão, minha irmã, o que é um discípulo? É alguém resgatado das trevas e que é transformado em alguém que agora pertence ao reino do Filho do seu amor.
Sabe? É alguém que faz parte de um povo redimido ao redor do Cristo ressurreto, que aprende com o Cristo ressurreto, que aprende a vida do Cristo ressurreto. O discípulo é um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Ele é um aprendiz do reino. Ele é um sinal do reino. Isso é discípulo. Não é uma tarefa simples, embora a gente possa até achar que a gente sabe tudo que está relacionado com o discipulado ou com o discípulo. Mas discípulo é a gente morrer. E eu acho que está na hora da gente morrer. Tem velha natureza demais na gente, gente. E eu digo por mim, por favor, eu digo por mim. Tem velha natureza demais na gente. Sabe, a gente está vivendo tempos bem claros nas profecias bíblicas. Cristo não tarda, sabe? Talvez sejamos a geração do arrebatamento. E está na hora da nossa velha natureza definitivamente morrer e assumirmos um compromisso, deixarmos nossas lealdades de lado e, de fato, seguirmos a Jesus como um compromisso exclusivo. Amém, gente? Que Deus possa fortalecê-lo, fortalecê-la, que Deus possa trazer do incômodo santo sobre a sua vida. E que você, ao deitar hoje sobre o travesseiro, o Espírito Santo de Deus te traga de uma insônia santa, para que você seja, através daquele incômodo santo, né, você seja chamado à reflexão, que o Senhor fale com você, de alguma forma, através de sonhos, de alguma forma, quando você deitar a sua cabeça sobre o travesseiro, porque o Senhor nos chama a sermos discípulos. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Vou pedir para Luiz assume. Antes de fazer até Vamos orar? Luiz, pode orar para a gente, Luiz, por favor? Claro, claro. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou nessa noite, através desta aula, através do Teu servo, pastor Márcio, que serviu de instrumento do Senhor para nos ensinar, para nos lembrar de muitas coisas, de muitas verdades da Tua palavra, nos trazendo de volta a muitos assuntos importantes relativos, Senhor, ao discipulado. Ó Pai, a gente entendeu e realmente pôde refletir que o Senhor exige de nós muito mais do que uma confissão pública, muito mais do que uma decisão. O Senhor exige de nós, Senhor, Pai, um compromisso de segui-lo, um compromisso de colocar os nossos pés na estrada e seguirmos os teus passos, Senhor. Pensarmos como o Senhor, agirmos como o Senhor, falarmos como o Senhor, ó Deus, andarmos como o Senhor. O Senhor exige que sejamos teus imitadores, Senhor. Como aprendizes do Senhor, ó Pai, nós precisamos imitar o nosso mestre, ser como o nosso mestre, porque a gente não está aprendendo conteúdo, como foi falado, a gente está aprendendo uma pessoa. E o objetivo, Senhor, do discipulado cristão é sermos como mestre, é sermos como Jesus, é sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor. Pai, faça-nos, Senhor, cada vez mais internalizar e encarnar essas verdades, e que possamos perseguir essa verdade, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, Senhor, dedicada a isso, Pai. Porque esse é o compromisso que o Senhor tem, Pai, para conosco, enquanto servos do Senhor, discípulos do Senhor, é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E a gente precisa estar também comprometido com isso, tanto na nossa própria vida, no discipulado pessoal, individual,
ó Pai, que tem a ver com a nossa formação e também com a vida de outros irmãos e irmãs com quem nos relacionamos através do discipulado, através do relacionamento discipulador, onde a gente pratica o discipulado. Nos ajude, Senhor, a sermos discípulos, a gerarmos discípulos, a multiplicarmos discípulos para a glória e o louvor do teu santo nome. Essa é a nossa oração. Comece por nós, Pai, líderes, homens, mulheres que têm participado desse treinamento, a fim de que multipliquemos dentro do contexto da nossa comunidade local. Abençoe os pastores das igrejas, Senhor, os titulares, se eles estão aqui conosco, ou se eles não estão, que eles possam também, ó Pai, encarnar essa visão. É o que eu te peço. É o que eu peço no nome ao lado de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém.